Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós da Igreja Presbiteriana costumamos, no mês de agosto, tratar sobre o tema de missões. E é fato que missões não se trata somente no mês de agosto, mas toda a vida do cristão é permeada pela missão. Mas nós, nesse mês, nos lembramos de que no ano de 1859, Simonton chegou ao Brasil no mês de agosto para, segundo as próprias palavras dele, implantar o reino de Deus na terra do Brasil. E nós hoje somos resultados do desprendimento desse homem de Deus. E por isso, no mês de agosto, a gente costuma trazer esse tema. E sempre que na verdade, ouvimos falar de missões, nós emprestamos nossos ouvidos às seguintes palavras: missões se fazem ou indo, ou orando, ou enviando, ou sustentando. Mas será que essa proposição é de fato uma palavra bíblica? Outras vezes nós ouvimos falar, já que nós não podemos ir, nós podemos orar, ou podemos sustentar, ou podemos enviar. Será que de fato essa proposição é a vontade do Senhor? Nós queremos pensar acerca disso, baseado nesse texto de Lucas, em Atos 11, 19 a 26. E o texto inicia dizendo o seguinte: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Os irmãos conhecem esse contexto. Algum tempo antes desse episódio, Estevão foi assassinado pelos judeus em Jerusalém por conta dele ser um cristão, um seguidor de Jesus. E isso está exposto lá no capítulo 7 de Atos, da forma como os judeus apedrejaram Estevão. E diz o capítulo 8 de Atos, e eu gostaria que você voltasse 3 páginas na sua Bíblia, e fosse até o capítulo 8 de Atos, que vai registrar que logo naquele dia em que Estevão foi assassinado, diz o versículo 1 do capítulo 8, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres,
encerrava-os no cárcere. Esse é o contexto lá do capítulo 11, verso 19, que a gente viu. Esses que são da dispersão são aqueles que fugiram dessa perseguição que se levantou contra os crentes em Jerusalém a partir do dia em que Estevão foi martirizado. Diz o versículo 3 aqui do capítulo 8 que Saulo, também conhecido como Paulo, entrava de casa em casa, avaliando se havia ali algum cristão, e em havendo, o arrastava esse cristão e o prendia no cárcere. Por conta dessa tribulação que sobreveio aos crentes em Jerusalém, muitos então fugiram. O versículo 1 do capítulo 8 diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O autor aqui, Lucas, usa essa palavra todos foram dispersos, mas aqui nós temos, uma hipérbole, um exagero intencional de Lucas para dizer que a maioria dos crentes fugiram de Jerusalém, mas não todos. Alguns ficaram, inclusive, diz o texto, os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. A liderança da igreja ficou em Jerusalém. Muitos ficaram em Jerusalém. As Marias ficaram em Jerusalém. Tiago, líder da igreja, ficou em Jerusalém. Barnabé ficou em Jerusalém. E o texto não nos diz, com todas as letras, o porquê que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Muito provavelmente ficaram em Jerusalém para ajudar a igreja ali presente por conta dessa tribulação, dessa perseguição terrível. Mas o fato é que houve então essa grande dispersão e os crentes foram dispersos por todos, por Judeia e Samaria e por outros lugares, como diz o capítulo 11. E agora voltando lá ao capítulo 11, verso 19, vamos continuar então a analisar esse texto, tendo esse pano de fundo já conhecido por nós. Então, esses que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, verso 19, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Nós percebemos aqui, meus irmãos, que há um avanço na dispersão. Lá no capítulo 8, a dispersão estava concentrada em Judeia e Samaria. Mas aqui no capítulo 11, um pouco tempo depois, a dispersão já havia alcançado Fenícia, Chipre e Antioquia. Os cristãos que fugiram de Jerusalém não estavam mais restritos aos limites da Judéia e Samaria, mas haviam alcançado a Fenícia, que é o atual Líbano. Haviam alcançado Chipre, uma grande ilha do Mediterrâneo, e haviam alcançado Antioquia, uma cidade da Síria. Ou seja, a dispersão agora ultrapassava os limites de Israel. E o restante do versículo 19 nos diz o seguinte: esses que foram dispersos, não anunciando, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Meus irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que esses crentes que foram dispersos, que fugiram de Jerusalém, eram crentes comuns, crentes como eu e você. Eles não eram os líderes da igreja. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja, ficaram em Jerusalém. Barnabé, grande líder da igreja, ficaram em Jerusalém. Esses crentes que foram dispersos eram crentes comuns, e quando eu digo comum, não estou querendo inferiorizá-los, mas dizer que eles não ocupavam nenhum cargo na igreja, não eram apóstolos, não eram diáconos, presbíteros, crentes comuns que fugiram daquela perseguição, crentes comuns que foram e que estavam anunciando a palavra de Deus nos lugares para os quais eles haviam ido morar. Crentes comuns indo e pregando a palavra. E o versículo 20 continua dizendo: alguns deles, porém, que eram de Chipre,
Já vimos que a dispersão alcançou Chipre, essa grande ilha do Mediterrâneo, mas aqui temos um dado novo. Alguns deles, porém, que eram de Cirene. Cirene, meus irmãos, é uma cidade da Líbia, no norte da África. A dispersão não havia alcançado Cirene. Nenhum cristão comum de Jerusalém havia se dispersado para esse lugar. E diz que esses que eram de Chipre e Cirene foram até Antioquia. Meus irmãos, isso nos faz lembrar do Pentecostes. No dia do Pentecostes, judeus de todas as partes do mundo estavam lá para adorar em Jerusalém, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E aconteceu aquela coisa maravilhosa em que Pedro pregou, e esses judeus de todos os lugares do mundo ouviram a palavra, se converteram, mais de 3.000 foram batizados, e eles voltaram aos seus lugares, aos seus países de origem. Eu convido você que abra lá no capítulo 2 de Atos, versículo 9 e versículo 10. O Espírito desce sobre a igreja, os cristãos estão falando em outras línguas, e esses judeus que foram adorar em Jerusalém, ouvem eles falando na língua dos seus países. E eles dizem no versículo 9, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Judeus que se converteram no Pentecostes, voltaram para os seus países, no caso aqui a Líbia, Cirene. E agora, esses judeus que se converteram, lá no capítulo 11, nós vemos que eles também estão saindo, indo até Antioquia e anunciando a palavra de Deus. Pedro, meus irmãos, o grande apóstolo que pregou no Pentecoste, estava em Jerusalém. Os que voltaram para os seus países eram crentes comuns, como eu e você. Não eram apóstolos, não exerciam liderança na igreja, mas eles foram e pregaram o evangelho. Isso está no finalzinho do versículo 20. Esses de Chipre, que eram da dispersão, e de Cirene, que eram do Pentecostes, crentes comuns, foram até Antioquia e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Crentes comuns indo e anunciando o evangelho do Senhor Jesus, pregando a palavra de Deus. E o conteúdo dessa mensagem, meus irmãos, que eles pregavam era um conteúdo simples. O evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus é simples. Qualquer crente comum o domina e tem condições de pregá-lo. A saber que Deus estava em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar, para que aqueles que se arrependam dos seus pecados e creem no Evangelho tenham a vida eterna. Esse era o conteúdo da mensagem daqueles cristãos simples, comuns, como eu e você, que foram e pregaram o Evangelho. Não era uma mensagem rebuscada, mas uma mensagem que o crente mais simples tem condição de falar, de pregar. Veja, meus irmãos, como é maravilhoso o Evangelho. Uma palavra simples, mas que tem o poder de transformar vidas, de tirar pessoas do reino das trevas e transportá-las para o reino da luz, que tem o poder de tirar pessoas da escravidão do pecado e da morte, da condenação eterna no inferno, e levá-las a terem a vida eterna em Cristo Jesus e viverem para sempre no céu dos céus. Uma mensagem simples, que eu e você dominamos e que temos condições de pregar. Crentes comuns aqui, que foram e pregaram o Evangelho. É interessante observarmos aqui também que há aqui um marco histórico na história da redenção. Esses de Chipre e de Cirene foram até Antioquia e eles falavam também aos gregos,
Antes, o evangelho estava sendo pregado somente aos judeus, versículo 19. Mas agora, meus irmãos, os gentios estão ouvindo a palavra. Aqueles que não tinham nenhum background do Antigo Testamento, não conheciam o Antigo Testamento, não conheciam Deus, estão agora ouvindo o evangelho pela boca de crentes simples e comuns, que se desprenderam e foram e pregaram o evangelho. E um desses, meus irmãos, é o autor do livro de Atos, glória a Deus por isso. Lucas era sírio. Lucas é natural de Antioquia e provavelmente Lucas, o autor do evangelho e o autor do livro de Atos, se converteu pela pregação de crentes comuns ali na sua cidade de Antioquia. Um gentio que não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus, mas que agora, pela ação da igreja simples, é convertido ao Senhor Jesus. Eu creio que por isso Lucas narra com tanta paixão esse avivamento que estava acontecendo aqui na sua cidade, a cidade de Antioquia. Lucas, o médico, foi convertido pelo ministério de crentes simples, de crentes comuns. O versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com esses crentes comuns e simples. Não era prerrogativa dos apóstolos contar com a mão do Senhor. Mas qualquer crente, meus irmãos, conta com a ação poderosa do Espírito Santo de Deus quando ele se dispõe a pregar o Evangelho, quando ele se dispõe a ir. E diz a palavra de Deus que muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Lucas se atém aqui aos acontecimentos em Antioquia, mas certamente o evangelho estava se espalhando por todos os lados, à medida que esses crentes da dispersão, que esses crentes comuns do Pentecostes se espalhavam pelo mundo, eles iam levando o evangelho. E o que acontece aqui na cidade de Antioquia é um verdadeiro avivamento, em que muitos, pela pregação dos crentes comuns, crendo, se converteram ao Senhor. Por isso precisamos pensar, meus irmãos, será que de fato missão se faz indo e pregando, ou orando, ou enviando? Será que o ir e pregar é uma prerrogativa, é uma obrigação só dos líderes, dos apóstolos? Precisamos meditar acerca disso. Versículo 22. A notícia a respeito do que estava acontecendo ali em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A fama de Antioquia, daquela igreja nascente, chegou até os ouvidos da igreja de Jerusalém, dos apóstolos. E eles quiseram conhecer, saber o que estava acontecendo ali. E enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé que, para Lucas, é chamado até de apóstolo em certa ocasião. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo e de fé. A igreja de Jerusalém, os apóstolos ali reunidos, enviam Barnabé ao norte de Israel, a Antioquia, na Síria, para tomar conhecimento do que estava acontecendo ali, porque a fama estava chegando. Muita gente está se convertendo. São os crentes comuns que estão pregando o evangelho. Uma multidão tem se unido a Cristo. E Barnabé vai até lá, versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé, quando chega a Antioquia, ele fica extasiado. Ele se alegra, o coração dele pula de alegria, porque ele vê a graça de Deus agindo naquele lugar, por meio de vida de crentes comuns, de crentes simples, e ele fica maravilhado. E ele começa a exortar aquele povo, ele começa a direcionar e ensinar aquele povo, ao ponto de que Barnabé torna-se pastor daquela igreja nascente de Antioquia. Verso 24, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. No original, uma multidão se uniu ao Senhor. A igreja de Antioquia agora, meus irmãos, ultrapassa a igreja de Jerusalém.
A igreja de Antioquia tem mais membros do que a igreja de Jerusalém. Ela se torna um polo do cristianismo na igreja primitiva. E Barnabé se torna ali o seu pastor. Mas, meus irmãos, o trabalho é muito grande. Há muitas frentes, há muito ensino. Aquele povo estava se convertendo e precisava ser ensinado. E Barnabé não estava dando conta do serviço, era muito serviço. E o versículo 25 diz: e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Barnabé conhecia Saulo, foi ele que apresentou Saulo para os apóstolos em Jerusalém. E ele sabia que Saulo estava em Tarso, e Tarso é uma cidade próxima de Antioquia, da Síria. E Barnabé vai até Tarso, ele não sabia onde Saulo morava, que nós conhecemos como Paulo, mas ele procura Paulo ali naquela localidade, e o versículo 26 diz que, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Barnabé toma Saulo como seu pastor auxiliar e leva ele para Antioquia, porque havia muito trabalho naquela localidade. E diz o texto, versículo 26, por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Meus irmãos, uma igreja nascente, uma igreja que está jogando gente pela janela, uma igreja que está precisando de trabalho e uma igreja que foi plantada por crentes comuns. Nenhum apóstolo foi lá plantar essa igreja. Nenhum líder da igreja mãe em Jerusalém foi lá plantar essa igreja. Mas foram crentes comuns que foram para lá, fugindo, com dificuldades, sob tribulação, dificuldades financeiras, de recursos, mas pregaram o evangelho do Senhor Jesus naquela localidade. E uma multidão se converteu, e agora 2 pastores, eminentes pastores, estão pastoreando aquela igreja, Paulo e Barnabé. E diz o versículo 26, na parte final: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foram os discípulos pela primeira vez chamados como identificados com Cristo. Cristão significa isso, identificado com Cristo, aquele que reflete Cristo. As pessoas viam aqueles homens e mulheres convertidos por crentes comuns na igreja de Antioquia, e quando olhavam para eles, eles viam o reflexo de Jesus, eles eram identificados com Jesus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, acontece naquela cidade. Que avivamento maravilhoso. Um avivamento provocado pelo Espírito Santo de Deus por meio da vida de crentes simples e comuns, eu quero enfatizar isso. Antioquia se torna um polo do cristianismo, porque crentes comuns foram. Crentes comuns pregaram. Agora eu convido você a ir para o capítulo 13 de Atos. Como não podia ser diferente, Antioquia, uma cidade plantada por crentes comuns que pregaram o evangelho, que foram pregar o evangelho. Antioquia se torna uma igreja missionária. Antioquia se torna uma igreja missionária. Observe capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. A primeira coisa que a gente repara ao olhar para o versículo 1 do capítulo 13 é perceber a diversidade étnica presente naquela igreja, e não podia ser diferente. Gente de tudo quanto é lugar estavam naquela igreja de Antioquia. Havia diversidade, porque aquela igreja identificava que todas as nações devem ser representadas no reino de Deus. Veja bem, Barnabé é o primeiro a ser citado, um judeu de Jerusalém. Simeão, por sobrenome Níger. Níger quer dizer negro. Simeão provavelmente era um africano, provavelmente da Líbia ou da Etiópia. Lúcio de Cirene. Cirene já vimos, uma cidade da Líbia, norte da África. Manaém, Colasso de Herodes. Colasso significa irmão de criação, ou seja, Manaém era um irmão de criação do rei Herodes,
gente de todas as classes sociais estavam presentes naquela igreja. E Saulo, um judeu de Tarso, da Cilícia, da Ásia Menor, gente de todos os lugares do mundo conhecido. Uma igreja missionária, de crentes comuns que entendiam que deviam ir e pregar. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Meus irmãos, esses crentes comuns de Antioquia, eles não somente iam e pregavam o evangelho, mas também jejuavam e oravam pela obra do Senhor e pela direção do Espírito Santo de Deus. Se observarmos no versículo 2 e no versículo 3, nesses dois versículos, em dois momentos a igreja está em jejum e oração pela obra e pela missão do Senhor. É uma igreja que vai e prega e também uma igreja que ora por missões, pela direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo dirige aquela igreja. E o Espírito Santo diz o seguinte: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo de Deus ordenou àquela igreja a separar Barnabé e Saulo e ordenar aqueles dois homens, os dois pastores da igreja, para o campo missionário, e tem assim a primeira viagem missionária do Novo Testamento aqui iniciada na pessoa dos apóstolos. Barnabé e Saulo, os dois maiores e proeminentes pastores da igreja. O Espírito Santo chama os dois melhores que tinham para enviar para o campo missionário. A igreja de Antioquia poderia dizer o seguinte: não vamos enviar Barnabé e Saulo. Os caras são fora da curva. Eles são muito bons, são pastores maravilhosos. Saulo viu o Senhor Jesus ressurreto. Vamos ficar com eles aqui. Não vão enviar eles, não. Eles poderiam ter dito isso. Mas não, meus irmãos, versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. A igreja de Antioquia enviou o melhor do que ela tinha para o campo missionário. Eles obedeceram o Espírito Santo do Senhor e enviou para o campo missionário os dois melhores obreiros da igreja. Eles enviaram. Igreja de Antioquia, uma igreja de crentes comuns que iam e pregavam, e oravam, e enviavam, e sustentavam. Antioquia foi a base missionária de Paulo em suas 3 viagens missionárias. Eles sustentaram Paulo nas suas viagens missionárias. Meus irmãos, nós esquartejamos a missão. Nós esquartejamos a missão, dizendo que os crentes ou fazem isso, ou fazem aquilo outro. Nós setorizamos a obra missionária quando não poderíamos ter feito isso. Obra missionária é uma disposição do coração do crente. Todo crente é chamado a ir e pregar o evangelho, como esses crentes comuns o fizeram. Todos nós somos chamados a ir e pregar. Seja esse ir, um ir até o meu vizinho, um ir até o final da minha rua, um ir é ir até o final do meu, ou ir até um outro bairro, a uma outra cidade, a um outro estado, a uma outra nação, ou até os confins da terra. O fato é que todos nós devemos ir e pregar. Ir e pregar não é obrigação dos apóstolos, não é obrigação do pastor, não é obrigação dos líderes, não é obrigação só dos missionários. Ir e pregar é dever de todo crente, onde Deus o plantar. Como fizeram esses irmãos aqui, Deus fez uma grande obra pela instrumentalidade de suas vidas. Precisamos pensar acerca disso. Como nós temos vivido a missão. Como nós temos vivido a missão do Senhor. Estamos dizendo, já que eu não posso ir, eu vou orar. Não, meus irmãos. Todos nós somos chamados a ir. Eu não sei por que a igreja sofre uma carência enorme de pessoas desprendidas a ir e pregar o evangelho.
falo até pela minha própria pessoa. Como nós deixamos isso de lado. Ir e pregar é um mandamento do Senhor para cada crente. Não um mandamento só para a liderança da igreja. Todos nós estamos envolvidos em ir e pregar. Todos nós estamos indo e pregando. Todos nós somos missionários. Precisamos resgatar isso, aprender isso com esses crentes que fugiram de Jerusalém, com esses crentes que foram alcançados no Pentecostes. Pessoas simples, mas que conheciam a simplicidade do Evangelho e que mudaram o mundo. Se o Evangelho chegou até nós hoje, é porque pessoas simples como eu e você pregaram o Evangelho. Pessoas comuns. E precisamos aprender disso. Porque, meus irmãos, é tão baixo o número daqueles que se dispõem para uma missão transcultural. Porque essa ideologia do ir e pregar foi retirada das igrejas. As pessoas não querem mais ir e pregar onde elas estão. O ir e pregar ficou obsoleto. Só pensamos em ir e pregar no mês de agosto, quando a missão deve ser a inclinação do coração de todo crente. É a missão que traz vida para o crente. Se você está vivendo uma religiosidade morta, se você vem à igreja só por uma rotina religiosa, se você faz as suas devocionais em casa e está sentindo que não tem nada novo, é só uma rotina, um ato religioso, faça um exercício, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho onde você estiver. Pregue o Evangelho e você vai ver o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida e trazendo vida. Porque foi para isso que Deus nos plantou aqui nessa terra. Ele poderia já ter nos levado embora. Mas Deus nos plantou aqui para pregar, para ir e pregar o Evangelho. A igreja dos moravianos, meus irmãos, a Antioquia da modernidade, ela tinha missionários transculturais a 25:1, nessa proporção. Ou seja, a cada 25 membros da igreja, um era missionário transcultural. Eu fico pensando nisso e não consigo entender como é que essas pessoas conseguiram isso. Nós somos 250 membros comungantes. Então, deveríamos ter aqui na igreja, atualmente, produzido 8 missionários transculturais. A igreja tem quase 70 anos ou mais, e eu não sei se a gente já produziu um sequer. Porque a igreja não vai mais pregar o Evangelho. Tiramos isso da agenda. Precisamos resgatar isso. Não podemos esquartejar a missão. Missão se faz indo e orando, e enviando, e sustentando, e vivendo para a missão. Missão não pode ser dividida. Missão é a respiração do crente. A igreja de Antioquia também era uma igreja que orava. Uma igreja que era dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Vemos isso aqui no versículo 2, no versículo 3. Uma igreja que ora por missões. Uma igreja que entende que os seus problemas terrenos são inferiores do que os problemas daqueles que estão morrendo sem a salvação de Jesus Cristo. Será que temos capacidade de entender isso? Como nós estamos vivendo para o nosso próprio ventre, para nós mesmos, fechados em nós mesmos? Precisamos sair do nosso centro de comodidade e viver a missão de fato e de verdade. Mas a igreja de Antioquia, e nós também devemos ser, é uma igreja que envia, e envia do melhor. Uma igreja que entende que missão é o próprio propósito da igreja na terra, e por isso ela envia o melhor que ela tem. O melhor que ela tem, o melhor dos seus recursos, o melhor das suas finanças, o melhor dos recursos humanos. Paulo e Barnabé, os melhores que tinham, foram enviados. Sustentados pela igreja. Eles oravam por eles. E eles mesmos continuavam indo e pregando.
Será, meus irmãos, que nós temos enviado e destinado o nosso melhor para missões? Tudo que a igreja faz deve ter esse propósito. Tudo que vamos fazer enquanto sociedade interna, enquanto conselho da igreja, enquanto ministérios da igreja, devemos fazer essa pergunta em cima daquelas programações que fazemos. Isso que estamos fazendo prega o evangelho? Isso que estamos promovendo prega o evangelho? Estamos envidando muitos recursos na construção de salas ali de escola dominicais. Um recurso que está destinado para a pregação do evangelho, para o ensino. E é assim que a igreja tem que seguir. Colocar o melhor dos seus recursos na missão. Não fazer coisas paralelas. Ficamos felizes hoje na UPH, vamos iniciar um projeto junto com a Missão Vida, de apoio a pessoas de rua. Missão, pregação do evangelho. É isso que tem que mover a igreja. Precisamos sair da nossa zona de conforto e ser de fato uma igreja missionária. Quem sabe um dia Deus nos dê a graça de ser uma igreja missionária. Uma igreja de membros que estão indo e pregando e orando e enviando e sustentando e vivendo a missão. Precisamos pensar isso nas nossas vidas. Como está a sua vida com relação à missão? Como está a minha vida em relação à missão? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e baixasse a sua fronte e pensasse consigo mesmo. Você tem ido e pregado o evangelho aonde Deus tem te plantado? Você tem considerado ir para um campo missionário, transcultural talvez? Você tem aberto essa possibilidade para os seus filhos serem missionários em um campo transcultural? Você seria capaz de abrir mão do convívio dos seus filhos para que eles tenham, pelo menos como uma de suas opções, servir ao Senhor em um campo missionário transcultural? Você estaria aberto para isso? Seu coração vibra por missões? Os seus recursos, o melhor dos seus recursos tem sido implantado na missão? Ou você tem vivido para o seu próprio ventre? Como tem sido a sua vida de oração, de jejum, pela missão do Senhor? Ou você tem orado só por você mesmo? Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Esse é o momento de você e Deus. Só encontramos a verdadeira vida quando perdemos a vida aqui nessa terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque a nossa compreensão do que é a missão é muito pequena, parece uma fumaça, Deus, não é algo sólido nas nossas vidas, algo prático, mas é algo que está escondido num cantinho, escondido no mês de agosto. Ó Deus, tem misericórdia de nós. É verdade, nós temos as nossas necessidades. Nós temos que trabalhar, nós temos que viver em família. Mas nós te pedimos, Senhor, que a mesma inclinação missionária que houve no coração desses crentes comuns que foram dispersos sobre a face da terra, também habite no nosso coração. Ó Senhor, que possamos ser desprendidos de nós mesmos,
das nossas próprias vontades, para viver a missão que o Senhor nos designou. Que como pessoas e como igreja, Senhor, deixemos de esquartejar a missão, mas que vivamos todas as implicações do seu mandamento de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Tem misericórdia de nós, Senhor. A começar por mim, mas também por todos os membros dessa igreja, que possamos ser despertados por Ti, Senhor, para viver a Tua vontade e, enfim, encontrarmos a verdadeira vida. Seja conosco, Senhor. Nos dá poder e graça para pregar o Teu Evangelho. Mensagem pura e simples do Seu Evangelho, mas poderosa para salvar vidas da condenação eterna e transportá-las para o Seu reino, para o reino do Filho do Seu amor. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.